Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos iniciando a lição de número 7, que tem como título O Pão e a Água da Vida. Mas antes de começar o estudo da lição da Escola Sabatina, eu queria fazer um agradecimento. Algumas pessoas tiraram um tempinho para escrever aqui nos comentários, dizer de onde está assistindo, escrever o nome dela. Se você ainda não fez, faça também. Coloque o seu nome, a cidade de onde você está assistindo. É importante para a gente saber a dimensão desse projeto, onde ele consegue chegar. E algumas pessoas nos escreveram, por exemplo, queria mandar um grande abraço para o Paulo Príncipe. Paulo Príncipe é lá de Lagoa Verde, Cândido Sales, Bahia. Paulo Príncipe é meu amigo, conheço ele, conheço a igreja de Lagoa Verde, Cândido Sales, já tive o privilégio de estar lá, de passar lição na igreja. Eu queria mandar um abraço não só para o Paulo Príncipe, mas para toda a igreja de Cândido Sales e também de Lagoa Verde. São um pessoal maravilhoso. Cândido Sales tem várias igrejas, né? Mas o pessoal de Lagoa Verde ali é um pessoal que eu conheço, que já tive com eles, e um grande abraço para vocês todos aí, e principalmente para o Paulo e para sua família. Também queria mandar um abraço para o Aparecido Ângelo, ele é de Goerê, no Paraná, pertinho de onde eu sou de Toledo, no Paraná. Hoje eu moro em Brasília, mas eu sou de Toledo, no Paraná, e o Paulo é lá de Goerê. Um grande abraço, pessoal de Goerê. E também para Beni Josa de Maranhão. Um grande abraço para você, Beni. Continue conosco aqui, compartilhando a palavra de Deus e deixando aqui seu comentário. Também queria mandar, a gente essa semana esteve orando pelo Joanilson, lá de Goiânia. A esposa dele pediu oração por ele, a gente orou por ele durante essa semana. Espero que Deus tenha feito bênçãos na vida dele. Vamos iniciar o estudo da lição da Escola Sabatina, mas antes eu queria fazer mais um pedido para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para que você receba notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Mande no WhatsApp, é uma forma de a gente pregar o Evangelho através das redes sociais e compartilhando a palavra de Deus. Vamos orar para a gente começar o estudo da lição da Escola Sabatina? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui estudando suas palavras, porque mais uma vez estamos aprendendo sobre ti, que esse aprendizado não fica apenas em nossa mente, mas que nós possamos usar de forma prática na nossa vida. E seja conosco, nos dando conhecimento, nos dando entendimento do que estamos estudando. Em nome de Jesus, para sempre. Amém. Estamos iniciando a lição de número 7, que tem como título Pão e Água da Vida. Bom, já vimos a história do povo de Israel, né? De eles ali como estavam escravos no Egito. A semana passada já vimos que eles saíram do Egito, e finalmente o faraó libertou eles, e eles atravessaram o Mar Vermelho, e depois de atravessar o Mar Vermelho, agora eles estavam rumo à Terra Prometida. Mas Deus tinha prometido essa terra, Deus estava cumprindo a promessa, Deus tirou eles de lá de escravo, e agora eles estavam numa jornada até rumo à Terra Prometida. Durante essa jornada, agora Deus precisava ensinar algumas lições para eles. Era importante eles terem algum aprendizado de algumas coisas, porque agora eles estavam indo para uma nova terra, para um novo lugar, onde eles não eram mais escravos, uma nova vida. Mas eles tinham ainda alguns costumes anteriores, práticas que eles aprenderam quando eles estavam como escravos no Egito, que agora eles precisavam aprender novas lições. A gente, na nossa vida, sempre precisamos aprender novas lições, sempre estamos em aprendizado constante, né? Nunca sabemos de tudo, mas aquele povo ali agora, eles precisavam de alguns aprendizados importantes, como disciplina, eles precisavam aprender disciplina, autocontrole seria importante para eles, sacrifício, eles tinham que ter autoconfiança, eles tinham que ter autoconfiança e também confiança no Senhor. E além de tudo isso, em especial, a obediência. A obediência talvez um dos papéis mais importantes que aquele povo agora devia aprender nessa caminhada durante todo esse trajeto até a Terra Prometida. E eu queria ler para vocês aqui um trechinho da lição de sábado que diz assim, ó: Moisés é um líder presente, e o povo tinha que seguir a sua liderança se quisesse triunfar. Era crucial que todos permanecessem juntos, cooperassem com uma comunidade e ajudassem uns aos outros. E havia muitos obstáculos e desafios pela frente. E é o que nós vamos estudar agora na lição dessa semana, os obstáculos e os desafios que eles tiveram agora depois de atravessar o Mar Vermelho e começar essa jornada até a Terra Prometida. Já entrando aqui sem mais delongas, entrando aqui na parte de domingo, tem como título Águas Amargas. Depois de o povo passar ali pelo Mar Vermelho, agora eles estavam no deserto, e agora depois de 3 dias de caminhada eles começaram a sentir sede. E passaram por um lugar chamado Mara. Ali tinha água, mas aquela água agora era amarga, não era própria para o consumo. E o povo já começou o quê? A murmurar.
Já começaram a reclamar, e começaram a reclamar com Moisés, porque aquela água não estava boa para o consumo, aquela água não era boa. Então Moisés falou com Deus, e Deus pediu que Moisés pegasse um pedaço de madeira e jogasse na água. E quando Moisés jogou aquele pedaço de madeira na água, a água agora estava limpa e boa para o consumo. Deixou de ser amarga e agora é uma água potável, uma água boa para que pudessem beber e matar a sua sede. Aqui é um ponto importante para a gente tirar como uma lição. Na nossa vida, temos é importante a gente saber solucionar problemas, não trazer mais problemas. Ali, naquele momento, podemos encontrar ali vários enredos, né, de soluções de problemas, mas o povo de Israel, de vez de eles chegarem de uma forma: Moisés, estamos com sede, precisamos de água, 3 dias no deserto, mas não. Tem uma forma certa de falar, mas o povo já começou o quê? A murmurar. O povo já começou a reclamar. Já foi a primeira reclamação e Deus ali fez o seu primeiro milagre, além de além de abrir o Mar Vermelho, agora Deus fez o primeiro milagre nessa caminhada, que foi transformar a água em amarga para água boa. Já aqui no meio da lição, diz assim, ó: no entanto, Deus reagiu demonstrando compaixão, e o primeiro milagre foi realizado com um pedaço de madeira. Obviamente, não foi a madeira, mas o Senhor que tornou a água em água doce e potável. O povo teve que aprender 2 lições importantes. Primeira lição: é necessário ter paciência e esperar o tempo de Deus. Se Deus tinha tirado aquele povo do deserto, se Deus tinha tirado o povo de Israel como escravo, depois de fazer tantos milagres, de fazer tantas pragas aparecerem para poder tirar o povo de lá, abrir o Mar Vermelho, e agora Deus ia deixar eles morrer de sede? Sabe? É uma coisa ilógica. Deus nunca ia deixar eles morrer de sede. Então eles não precisavam já começar a murmurar, a reclamar. Deus encontraria uma solução. Então, o primeiro ponto que nós temos que aprender: espere no tempo de Deus. Deus tem o tempo dele. Deus não vai deixar você desamparado. Deus não ia deixar o povo de Israel desamparado depois de tirar eles do deserto, de tirar da escravidão, colocar eles ali no deserto para que eles aprendessem novas lições até a terra prometida. Deus ia deixar que eles morressem no deserto? Não. Eles precisavam agora aprender algumas lições. E a primeira era ter paciência e esperar o tempo de Deus. E uma segunda lição que nós podemos tirar aqui é: Deus age em cooperação com os seres humanos. Gente, Deus, ele age em nosso favor. Deus, ele não está pensando nele mesmo, mas ele está pensando em nós. Então, quando Deus age, ele age em cooperação. Deus não é nosso inimigo, Deus é nosso amigo. Deus é nosso Pai, Deus é nosso protetor, Deus é o nosso Criador. E quando ele age, ele está agindo o quê? Em meu favor, em seu favor. Então vamos colocar Deus como um amigo. Não como assim, culpar Deus pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, culpar Deus pelas coisas que não deram certo. Não. Deus, ele está sempre ao nosso lado, com a mão, independente da situação que nós estamos, independente se eu sou filho de Deus, se eu não sou filho de Deus, independente se eu faço as coisas de forma correta ou faço coisas de formas incorretas, se eu sou pecador, Deus está ali comigo, independente de qualquer situação. Mas e eu? Estou com Deus independente de qualquer situação? Que essas sejam 2 lições importantes que nós tiramos aqui da parte de domingo. Eu queria ler aqui um último trechinho da parte de domingo que diz assim, ó: mesmo assim, depois de tantas queixas, Deus prometeu que não traria sobre Israel nenhuma enfermidade que havia infligido aos egípcios. Ele os protegeria, mas eles poderiam experimentar essas promessas somente com a condição de permanecer fiéis ao Senhor. Deus vai nos proteger, Deus vai nos cuidar, não só do povo de Israel, mas nós hoje também. Mas precisamos confiar em Deus e precisamos nos manter fiel a Deus. Vamos começar aqui a lição da parte de segunda-feira, que tem como título que diz assim, ó: cordonizes e maná. De agora em diante começamos a ver um padrão, né? É Deus fazendo um milagre e o povo começa a reclamar. Deus cuida deles, faz outro milagre e eles começam a reclamar. Nós seres humanos, temos memória curta, infelizmente. Deus nos abençoa com alguma coisa e logo em seguida a gente já começa a reclamar e já começa a murmurar. Isso não é só o povo de Israel, isso funciona até nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, né?
A gente, todo momento, é só nossa vida tá bem, tá tranquila, a gente nem lembra de Deus, mas a partir do momento que qualquer dificuldade, a gente já começa a reclamar, murmurar, achar que Deus nos abandonou. E não era diferente aqui com o povo de Israel. Eles já tinham visto tantas coisas acontecer, tantos milagres, tantas bênçãos que Deus já tinha derramado, mas era passar um pouquinho tempo e eles já estavam reclamando de novo. Acabamos de ver o quê? Eles estavam com sede, Deus providenciou água através ali de uma madeirinha que Moisés jogou na água, mas agora já começaram a reclamar de novo, que eles estavam com fome, falta de carne, porque lá eles tinham carne quando eles eram escravos, e aí Deus faz um novo milagre. Deus manda as cordonizes para que eles pudessem comer a carne que eles tanto queriam, que eles estavam reclamando de fome, e depois Deus começa a mandar o maná. A gente já conhece a história do maná. O maná que Deus enviava para eles foi durante os 40 anos de peregrinação. Era a forma deles comerem no deserto. E também era um grande milagre de Deus providenciar o maná para que saciasse a sua fome. E assim, Deus instruiu Moisés, né? Eu vou todas as manhãs, quando o povo acordar, vai ter o maná para que eles possam comer, mas o maná não serve para o dia seguinte. Comam tudo que você conseguir naquele dia, mas o maná não adianta guardar para o dia seguinte, porque o maná vai fazer o quê? Vai estragar. Mas Deus deixou algo dito, o quê? Que no sexto dia deviam pegar dobrado, porque no sétimo não cairia maná. E aí o que o povo fazia? O povo desobediente, não ouvia a ordem de Deus, a voz de Deus, a orientação de Moisés, e tentavam pegar maná durante a semana, que o maná ia estragar, e o maná estragava. E na sexta-feira, quando eles tinham que pegar dobrado, porque no sétimo dia não ia cair maná, eles não pegavam maná achando que ia cair o maná no sétimo dia. Nós somos seres humanos, eu acho incrível a nossa capacidade de desafiar Deus, às vezes, ou até mesmo de não confiar em Deus. Deus havia dito a Moisés, para Moisés falar para o povo, pegue o maná todos os dias, coma à vontade, mas não serve para outro dia. E o povo fazia o quê? Pegava o maná, tentava comer no outro dia. E quando era para pegar dobrado, para comer no outro dia, o povo não pegava o maná. E aqui no meio da lição, na parte de segunda-feira, diz assim, ó, o maná foi um pão celestial que Deus deu aos israelitas durante os seus 40 anos de peregrinação. Por meio dessa dádiva, ele ensinou que o Criador é o provedor de tudo. Além disso, ele usou a própria provisão sobrenatural para mostrar como observar o sábado. Cada semana, 4 milagres aconteciam. Qual era o primeiro milagre? Durante 5 dias, Deus enviou uma porção diária de maná. E na sexta-feira, sexto dia, que é o segundo milagre, Deus enviava uma porção dobrada do alimento. E o terceiro, o maná não estragava de sexta-feira para sábado. E o quarto, nenhum maná caía no sábado. Deus estava constantemente realizando esses milagres para que o povo se lembrasse que o dia de sábado é o dia que celebrasse a bondade divina naquele dia. Deus disse, vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Isso está lá em Êxodo 16, 29. Deus é bom o tempo todo. Deus estava protegendo aquele povo o tempo todo. Deus estava cuidando deles o tempo todo. Mas o povo, muitas vezes, era rebelde, não obedecia e sempre começava o quê? A murmuração. Isso é diferente dos nossos dias de hoje? Faz uma análise da nossa vida. A gente às vezes começa a ler sobre o povo de Israel e começa a ver sobre tantas coisas que Deus fazia, a murmuração deles, a reclamação deles, a gente fala assim, gente, mas esse povo não prestava atenção, esse povo não via que Deus estava ali presente, fazendo milagres, como assim? Mas nós fazemos o mesmo hoje, fazemos da mesma forma hoje. Deus está presente na nossa vida, vemos muitas coisas acontecer, mas mesmo assim, não basta a gente passar pela primeira dificuldade e começamos o quê? A murmurar. Basta Deus nos dar uma ordem e a gente desobedece. E aqui o povo de Israel não estava sendo diferente, infelizmente. Entrando aqui na parte de terça-feira, vem falando sobre a água da rocha. Aqui é o episódio que também eles estavam caminhando no deserto, eles já estavam com sede e não achavam água para tomar, e o povo novamente volta à mesma história. Começa a murmurar, começa a reclamar no ouvido de Moisés, começa a buzinar no ouvido de Moisés. E agora Moisés fala com Deus e Deus diz o quê? Fere a rocha.
e da rocha vai sair água. E quando Moisés feriu a rocha começou a jorrar água limpa e boa para o consumo deles e para matar a sede deles. Aqui é uma experiência impressionante do poder de Deus. Nós vemos que Deus é capaz de qualquer coisa. Até aonde tem uma rocha, que não tem água na rocha, Deus consegue fazer a água jorrar da rocha. Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, Deus já tinha transformado aquela água amarga em água boa, Deus já tinha feito o milagre das cordonizes aparecer, do maná, e agora, mais uma vez, Moisés fere a rocha e ali jorra águas. A água, diz aqui na lição, a água é símbolo de vida porque sem água não há vida. Cada célula do corpo precisa de água. A água representa de 50% a 75% do nosso corpo. Dependendo da idade da pessoa, até mesmo os ossos são compostos parcialmente de água. Deus provê água no deserto, era um sinal que ele cuidava dos israelitas e de quem poderia confiar nele. Não só cuidava deles, mas que eles poderiam confiar nele, que ele estava ali, que ele ia fazer o que fosse necessário para que eles chegassem até o destino deles. Mas para isso eles tinham que o quê? Acabei de falar, obedecer. Deus está aqui na minha vida, está na sua vida, estava com o povo de Israel. Deus está presente, mesmo que às vezes a gente não vê, mesmo que às vezes a gente não sinta a presença de Deus, Deus está presente. Se você às vezes não sente que Deus está presente na sua vida, é porque às vezes você não está com Deus na sua vida, mas se você estiver pedindo que Deus esteja na sua vida, você vai sentir a presença dele ali. Quando você caminha, se aproxima de Deus, você sente a presença de Deus ali. Então, vamos fazer isso, vamos fazer como um exercício na nossa vida, sempre procurar, quando a gente achar que Deus não está conosco, procurar nos aproximar de Deus, procurar buscar a Deus, para a gente sentir que Deus está ali conosco, porque Deus está com você o tempo todo, não importa a situação, boa, ruim, situação financeira, situação de qualquer situação, Deus está aí com você. Deus está te ajudando, está estendendo uma mão. E o tempo todo Deus está fazendo um milagre na nossa vida. A gente não vê, mas está o tempo todo fazendo um milagre na nossa vida. Então aqui na parte de quarta-feira, temos a história de Jetro. O povo de Israel estava ali caminhando no deserto já há algum tempo. Agora você imagina aquela multidão de pessoas e só Moisés liderando aquelas pessoas. Tudo ali era reclamação no ouvido de Moisés. Moisés e Arão ali liderando aquelas pessoas e aquela reclamação no ouvido de Moisés, tal, o tempo todo. E Moisés agora caminhando ali não estava sendo fácil. E de repente, quem vem ao encontro de Moisés ali no deserto? O seu sogro Jetro. Seu sogro Jetro vem ao encontro de Moisés, não sozinho, mas agora trazendo também a sua esposa, a esposa de Moisés, Zípora, que agora ela estava se juntando ali ao povo de Israel, e o sogro de Moisés, ele faz algo importante. Sabe o que ele faz? Ele chama Moisés e ele orienta Moisés que agora Moisés precisava dividir, passar tarefas. Moisés era o líder principal, mas Moisés precisava ter outras pessoas que o ajudassem, transformassem em equipe aquela multidão, para que ficasse muito mais fácil a sua condução, para que ficasse muito mais fácil a forma como que Moisés ia lidar com aquele povo, porque não é fácil você lidar com gente. Imagina, na nossa vida, você aí na igreja, que participa na sua igreja, a igreja é grande. Imagina lidar com muitas pessoas, uma só pessoa, só o pastor da sua igreja, lidar com milhares de pessoas, um monte de pessoas. Ah, mas a minha igreja não é milhares, a minha igreja é menos de 100 pessoas. Mas imagina, mesmo assim, um pastor sozinho lidando com todas aquelas pessoas ali da sua igreja, da sua comunidade. É difícil, não é fácil. Então o pastor precisa de auxiliares. E aí tem o diretor de comunicação, o diretor de jovem, o diretor do Ministério da Mulher, o diretor do Ministério Infantil, o diretor de desbravador, o diretor de aventureiro, que são pessoas ali que compõem o núcleo para ajudar o pastor da igreja. Então a gente tem uma igreja ativa, por quê? Tem o pastorado, tem os seus líderes que os ajudam de uma forma que todos trabalhem junto pelo bem maior, que é o quê? A igreja. E a mesma coisa precisava acontecer aqui. Sozinho era muito difícil para Moisés, então ele precisava colocar pessoas para ajudar, precisava formar equipes
para que colocar líderes em cada equipe, para que pudesse melhorar a sua gestão e a sua liderança. E quem fez isso, quem orientou Moisés nesse sentido foi seu sogro Jetro, que veio de uma forma impressionante para chegar ali e dar uma ajuda para Moisés nesse sentido. E aqui na lição, já mais lá para o final, diz assim, ó, Moisés precisava organizar o sistema legal de Israel com base nos princípios justos e imparciais. Ele também precisava de juízes dedicados e fiéis, pessoas íntegras. Jetro sabiamente enumerou as seguintes qualificações. Quais são? Primeiro, pessoas que temem a Deus. São as pessoas que agora Moisés precisava trazer para ajudar na sua liderança. Quem? Pessoas tementes a Deus em primeiro lugar. Segundo, pessoas que fossem confiáveis. Terceiro, que odiasse o ganho desonesto. Foram nomeados pessoas capazes de bom caráter, de liderassem grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Assim, a carga de Moisés seria reduzida e ele poderia concentrar em problemas mais relevantes que o povo seria bem servido. Então, agora, fazendo esses grupos, fazendo essa divisão de tarefas, Moisés podia se concentrar em algo maiores, em coisas maiores, em problemas maiores, que os problemas menores iam ser resolvidos ali para aqueles líderes, que Jetro havia ajudado Moisés a escolher. Pessoas o quê? Temente a Deus, pessoas confiáveis, pessoas que odiassem o ganho desonesto, né? Pessoas assim é o que nós queremos ao nosso lado também o tempo todo. E o último parágrafo da lição diz assim, ó, Moisés aceitou o sábio conselho de Jetro, nomeou líderes para diferentes funções administrativas. Isso está lá em Deuteronômio 1, de 9 a 18. Entrando aqui na parte de quinta-feira, já nos dirigindo ao final da lição, temos um exemplo de Paulo. Eu queria começar já lendo para você aqui a parte de quinta-feira. Primeiro vamos falar sobre o título, né, que eu esqueci de falar. O pão e a água da vida. É o título da parte de quinta-feira. Eu queria começar lendo aqui, ó. Paulo explicou que tudo o que aconteceu com os israelitas são exemplos de advertências para os seguidores de Cristo. E os ajudarão a evitar os mesmos problemas, ou seja, eles aprenderão com os exemplos. Essa é uma instrução pertinente para nós que vivemos nos fins dos tempos. Ou seja, tudo que aconteceu ali no povo de Israel são exemplos para nós hoje. Aquele povo foi tirado da escravidão para uma terra prometida. Uma terra o quê? Que manava leite e mel. Não era isso a promessa de Deus? Que Deus o levariam em segurança, dando comida, dando proteção para eles durante todo esse trajeto até chegar na terra prometida? Deus tinha prometido isso para eles? Ou seja, eles estavam passando por dificuldade, né? Porque andar no deserto, caminhar, mesmo que Deus esteja protegendo, fazendo sombra, com uma nuvem para poder fazer sombra, com aquela coluna de fogo para iluminar o caminho, mesmo que Deus colocasse água, maná, fizesse tudo isso por eles, não era fácil a caminhada deles. Mas eles tinham algo maior. Qual era esse algo maior? Era a terra prometida. Diferente da nossa situação de hoje. Pensa bem. Hoje, nós temos algo também, não temos? Nós estamos aqui nessa terra passando por dificuldades também. Nossa vida não é fácil, mesmo que Deus nos ajude, mesmo que Deus nos cuide, mesmo que Deus nos forneça a nossa alimentação, o nosso trabalho, a nossa segurança. Nós estamos aqui nessa terra com um objetivo. Com um objetivo também do quê? Da nova Canaã, de ir para o céu. Mas muitas vezes nós fazemos igual o povo de Israel. Nós temos um objetivo, que é ir para uma terra nossa, uma terra que manda leite e mel, mas nós fazemos o quê? Murmuramos, reclamamos, muitas vezes não obedecemos a Deus de forma que devíamos obedecer. E Paulo nos traz uma advertência aqui, que tudo o que aconteceu com o povo de Israel também seja advertência para nós hoje. Que nós aprendemos com os erros deles, que nós aprendemos com a história deles, para que isso não seja repetido na nossa vida hoje. Não é fácil, mas é possível. Que esses exemplos aqui do povo de Israel nos ajude para que nossa vida seja melhor com Cristo. Que nossa caminhada com Cristo rumo aonde? A nossa Canaã celestial seja melhor, mais completa. E que nós possamos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus.
Entrando aqui na parte de sexta-feira que diz como título o estudo adicional. Durante a caminhada do povo de Israel no deserto, um episódio aconteceu. Além de tudo que já tinha acontecido, que já estamos na lição dessa semana, da água, do milagre da água transformada, água amarga em água boa, da água, do milagre que bateu na rocha e jorrou água, as cordonizes, o maná. Agora, o povo de Israel teria que enfrentar os amalequitas. Os amalequitas eram um povo guerreiro que encontraram eles pelo caminho e começaram a querer guerrear contra o povo de Deus. E aí Moisés mandou que Josué fosse com os homens, com os guerreiros, para a batalha. Enquanto Moisés subiu no morro, enquanto Moisés estava com o cajado levantado, o povo de Deus, eles venciam os amalequitas. Quando Moisés abaixava os braços, o que acontecia? Os amalequitas começavam a vencer o povo de Israel. Então Arão esteve ajudando, Arão e Ur ajudaram Moisés a ficar com o braço levantado, porque enquanto Moisés estava com o braço levantado, o povo de Deus, eles eram vencedores. Isso era mais uma prova que Deus estava com o povo, porque o povo, os amalequitas eram guerreiros, eles eram acostumados com a guerra, mas quando o povo de Israel estava com a presença de Deus e Moisés estava com o seu cajado levantado, pedindo que Deus interviesse, o povo de Deus, ele era vencedor. Na nossa vida vamos enfrentar muitas guerras, muitas batalhas. Vamos enfrentar, às vezes, oposições gigantes na nossa vida, que vai parecer que vai nos derrubar, que vai nos vencer. Mas quando nós confiamos no poder de Deus, o que acontece? Nós somos vencedores. Enquanto estivermos com nossos braços erguidos em direção ao céu, chamando e clamando a Deus, Deus vai nos transformar em vencedores. Confia? Você confia nele? Eu confio. Então vamos orar para encerrar a lição dessa semana? Queria pedir para vocês a oração. Se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e esteja aqui conosco a semana que vem para mais um estudo. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem mostrado aqui nessas histórias do povo de Israel. Nós vemos como o Senhor cuidou deles e também cuida de nós até hoje. Continue cuidando de nós a cada dia, a cada momento. Mesmo que às vezes falhamos, mesmo que às vezes erramos, mesmo que às vezes murmuramos. Mas não desista de nós, seja na nossa vida sempre. Nos leve para o céu, que é a nossa Canaã celestial. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus. Amém. Uma alegria ter você aqui mais uma vez e fique com Deus. Até a semana que vem. Tchau.